Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando a vocês um pouco como é que a gente pode estar trabalhando com equivalentes Thevenin e Norton para análise de circuitos. Aqui a gente tem um exemplo cujo nosso objetivo é analisar esse resistor aqui, seja em termos de corrente ou tensão. Então a ideia básica da análise de Thevenin é justamente separar o restante do circuito, que não tem nenhum parâmetro que nesse momento eu esteja interessado, seja a tensão ou corrente em algum elemento, do meu parâmetro que eu quero analisar. E o equivalente que eu vou encontrar é dessa parte aqui. Pronto. A nossa parte de interesse do circuito ela foi redesenhada aqui. Eu vou também nomear esses meus nós aqui de modo que eu tenha uma referência de onde eles estariam no meu circuito original. E eu vou partir agora para encontrar quem seria o equivalente Thevenin ou equivalente Norton desse circuito. Uma vez que eu encontro quem é esse equivalente, por exemplo, para o equivalente Thevenin vai ser uma fonte de tensão em série com um resistor, eu vou substituir todo esse meu circuito aqui simplesmente por esse equivalente e conectar aqui de volta ao resistor RL. Então vamos analisar primeiro quem seria a resistência equivalente, que seria a primeira parte do nosso equivalente, seja ele Thevenin ou Norton, porque é a mesma resistência. Então, o primeiro passo para a gente encontrar quem seria a resistência equivalente é reescrever o circuito matando as nossas fontes independentes. Se é uma fonte de tensão, ao matar a tensão fica zero e ela vira um curto-circuito. A minha fonte de corrente, ao matar a corrente é zero, quer dizer que não passa mais corrente no ramo, e ele pode ser substituído por um circuito aberto. Temos aqui então o nosso circuito, que a gente quer encontrar o equivalente, com as fontes independentes removidas. Então, mais uma vez, onde eu tinha minha fonte de tensão ficou um curto-circuito, onde eu tinha minha fonte de corrente virou um circuito aberto. E agora a gente vai analisar qual seria a resistência equivalente vista por esses terminais aqui. Então, eu tenho os meus terminais A e B, e a minha resistência equivalente é justamente a resistência vista através desses terminais. Então, aqui é aqui é um circuito aberto, cai fora, aqui é um curto, então eu observo que o que eu vou ter é essa resistência R2 em paralelo com R1. E aí eu já tenho direto quem seria a minha resistência equivalente. O próximo passo agora é obter quem seria a tensão de Thevenin, se eu quero obter o equivalente Thevenin, ou a corrente de Norton, se a ideia é obter o equivalente Norton. Então eu volto para esse meu circuito aqui, que é o circuito que eu quero obter o meu equivalente, e no caso do equivalente Thevenin, o que eu vou obter, o que eu vou calcular, o que eu vou determinar é a tensão entre os terminais A e B quando eles estão abertos. Temos aqui mais uma vez o circuito redesenhado e o meu objetivo vai ser encontrar a minha tensão VAB que corresponde à minha tensão de Thevenin. Para isso, eu posso usar qualquer método. Eu posso fazer uma análise direta a partir dos teoremas das leis de Kirchhoff. Eu posso usar o método dos nós, eu posso usar o método de malhas. Nesse caso aqui, eu vou usar o método dos nós, porque o método dos nós me dá tensão. Então, eu já vou obter diretamente a minha tensão de Thevenin. Se eu usar malhas, eu vou obter uma corrente e eu vou precisar depois usar essa corrente para obter quem é que seria a minha tensão de Thevenin. Então, como é que fica aqui uma análise por nós? Eu tenho já direto aqui
o meu nó A, que vai ter uma tensão VA associada, o meu nó B, eu vou dizer que seria a minha referência, e esse nó aqui, como eu tenho uma fonte de tensão, eu vou chamar simplesmente de um nó X, que vai ter uma tensão X associada. E a partir disso, eu monto o meu sistema. Para Vx, eu tenho diretamente que Vx igual a E. E para o nó A, eu vou ter que VA vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, são as resistências conectadas a ele, menos o que eu tenho conectado entre ele e o nó X, que é o resistor R1, igual à soma das fontes de corrente, nesse caso, menos I, porque ela está saindo do nó. Resolvendo esse sistema aqui, que na verdade é um sistema bastante simples, porque eu posso simplesmente substituir aqui o Vx por E, aí eu vou ter simplesmente VA, eu vou ter que VA e, consequentemente, VT Venan vai ser igual a R2 vezes a tensão, menos a corrente vezes R1, dividido por R1 mais R2. Notem que, de fato, eu tenho resistência dividindo resistência adimensional vezes tensão e tensão. Então, de fato, as minhas unidades dizem que o que eu tenho aqui é uma tensão. E essa daqui é a minha tensão de Thevenin. Usando isso daqui e a minha resistência equivalente, eu já tenho como dizer que esse meu circuito aqui, o equivalente Thevenin dele seria uma fonte de tensão com essa tensão VThevenin que a gente encontrou, em série com uma resistência que seria a resistência equivalente que a gente encontrou. E aqui os terminais A e B. Então, eu poderia colocar o meu resistor RL aqui e analisar de modo a obter a corrente ou a tensão em cima desse resistor. Por outro lado, se eu quero trabalhar com equivalente Norton, o que eu preciso é da resistência equivalente, que mais uma vez eu já tenho, e da corrente de Norton. Então, eu pego mais uma vez o meu circuito original e entre os meus nós A e B eu vou inserir um curto-circuito. Essa corrente aqui vai ser a minha corrente de Norton. Antes da gente passar para a análise em si, notem que ao inserir um curto-circuito, vão ter coisas aqui no meu circuito que eu vou poder eliminar. Especificamente nesse caso, o meu resistor R2. Então, esse meu circuito passa a ter essa malha e essa malha. Então, vou aproveitar isso e vou usar o método de malhas para obter quem é que seria a minha corrente de Norton. Outros métodos, mais uma vez, poderiam ser utilizados. Poderia ser utilizado também uma análise direta a partir das leis de Kirchhoff. Mas eu vou usar aqui uma abordagem um pouquinho mais estruturada. Então, eu teria aqui uma malha alfa, com a corrente alfa associada, e aqui eu teria uma malha beta, com uma corrente e beta associada. Lembrando que eu removi aqui o meu resistor R2. Notem já direto que a minha corrente de Norton é a própria corrente e beta. Inclusive os sentidos coincidem. Então agora basta eu analisar aqui o meu circuito normalmente como eu analiso pelo método dos nós. Nesse caso, percebam que eu tenho uma supermalha
Então, o meu sistema vai ser dado. Vou colocar logo a equação de restrição. I alfa menos I beta igual a essa minha corrente I. E vou colocar a equação da supermalha, que seria a equação geral desse cara, sem contar isso aqui, e a equação geral desse cara, mais uma vez, sem contar isso daqui. Para a primeira malha, eu vou ter que I alfa vezes todas as resistências, só tenho R1, menos o que ele compartilha com outras malhas, não compartilha nenhum resistor com outras malhas, vai ser igual a E. Já a malha N, a malha beta, ela não tem nenhum resistor, então ela não vai ter nenhuma corrente aqui multiplicando nenhum resistor e também não tem nenhuma fonte de tensão, então aqui também não vai ter nenhuma fonte de tensão. E aqui eu já vou ter direto, então, que o meu I alfa vai ser igual a E dividido por R1. Substituindo esse alfa aqui, eu já vou obter diretamente quem é que seria o meu I beta, que mais uma vez é o próprio IN. Ele vai ser igual a menos I mais E sobre R1. De posse da minha corrente de Norton e da minha resistência equivalente, eu já tenho o meu equivalente Norton. Ou seja, eu também poderia substituir todo esse meu circuito por um equivalente na forma de uma fonte de corrente com a corrente Norton e, mais uma vez, a mesma resistência equivalente, R1 em paralelo com R2. E aqui eu teria, mais uma vez, os meus nós A e B. Então, por exemplo, eu posso agora usar também esse equivalente para analisar o meu resistor, ou o que é que está acontecendo com o meu resistor RL. Posso inserir ele direto aqui, ou seja, conectar a parte do circuito que eu não estava analisando, né, que foi removida, que estava conectada entre os nós A e B, aqui. Aqui temos os dois circuitos com o equivalente mais a resistência, ou seja, o meu circuito original ele pode ser substituído por esse circuito ou por esse circuito. Internamente tudo é muito diferente, mas depois dos terminais A e B, a corrente e a tensão que estão saindo desses terminais são as mesmas tanto nesse circuito quanto nesse circuito. Outro detalhe que é importante a gente destacar é que eu poderia ter obtido também o meu equivalente Norton, uma vez que eu obtive o meu equivalente Thevenin, por simples conversão de fontes. Então, se você observa por conversão de fontes, a corrente da minha fonte aqui de corrente, que é o I de Norton, seria a tensão da fonte, R2 é menos I R1, dividido por R1 mais R2. Tudo isso daqui dividido pela resistência em série com a fonte, que seria a resistência equivalente. O R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então, notem, esse corta com esse. O R2 posso cortar com esse R2 aqui, que está em evidência. E isso implica que a minha corrente de Norton
é igual a tensão dividida pelo resistor R1 que sobrou aqui, menos I, como I está multiplicando R1, eles se cancelam. Que é exatamente a corrente de Norton que eu obtive aqui pela análise por malhas. É isso, pessoal. No próximo vídeo eu vou estar mostrando a vocês como lidar com circuitos com fontes dependentes. Nesse caso, a gente não consegue remover a fonte dependente e a análise da resistência equivalente é um pouquinho diferente. Até o próximo.